Vamos direto para o território ucraniano, acionando o jornalista convidado Luiz Kawaguchi, que fala de Odessa. Kiev tenta restabelecer o fornecimento de energia após os bombardeios russos. Foram várias estruturas destruídas, inclusive 3 centrais nucleares foram reconectadas à rede elétrica. Kawaguchi, para além desse problema do fornecimento de energia, neste exato momento, você está em Odessa. Nós temos aí o aviso por parte das autoridades de um bombardeio. Não, na verdade, aqui recomeçaram os blackouts. Mais ou menos 50% da rede elétrica foi destruída. O que está acontecendo aqui é que eles retomaram blackouts programados. Não tem energia para todo mundo. Essa é a verdade. Então, eles apagam um bairro, apagam outro, para tentar ir economizando energia. A gente teve energia pela noite inteira e agora há pouco voltaram a desligar numa tentativa de salvar, de poupar um pouco de energia. Essa semana foi muito complicada, porque mais de 10 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica, como a gente vê nas imagens aí. Cidades em que aconteciam esses rodízios que eu estou mencionando agora, na verdade, acabaram ficando com blackouts totais, como Kyiv, Vinnytsia, Lviv, aqui Odessa, Dnipropetrovsk, ou seja, as maiores cidades da Ucrânia ficaram completamente às escuras. Agora, as equipes de manutenção estão tentando restaurar não só as redes elétricas, mas também as redes de abastecimento de água. Então, o último número que nós temos é que daqueles 10 milhões, 4 milhões aí foram restabelecidas as conexões, ainda tem 6 milhões de pessoas que estão sem energia elétrica pelo país. Nisso, a gente lembra que essa é uma tentativa do governo russo de tentar forçar o governo ucraniano a se render, ou seja, eles querem punir a população por meio de ou bombardeios diretos ou bombardeios nas redes elétricas para tentar forçar as pessoas a cobrarem do seu governo um acordo de paz. Nesse momento, para os russos, um acordo de paz seria muito bom, porque eles estão tentando reorganizar as suas tropas no campo de batalha, estão tentando treinar os novos conscritos, e eles precisam de tempo para isso. Então, eles precisam de um cessar-fogo e estão tentando utilizar a população para conseguir esse cessar-fogo. Só que, por enquanto, isso está fazendo o efeito reverso, ou seja, cada vez mais as pessoas estão querendo resistir e estão estimulando o governo a lançar mais ataques contra os russos e reconquistar mais territórios. Eu estava fazendo uma pesquisa, essa prática de bombardear a rede elétrica, ela foi usada na Guerra da Coreia, foi usada na Guerra do Vietnã e na primeira invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Nessas guerras, eles bombardearam, destruíram cerca de 90% das redes elétricas desses países. Mas mesmo assim, a população desses países não se rebelou contra o governo, ou seja, o governo não pediu um acordo de paz por conta desses ataques indiretos contra a população. Então, na segunda invasão do Iraque, até os Estados Unidos pararam de bombardear redes elétricas. O que Vladimir Putin está fazendo agora parece uma tática bastante anacrônica. Talvez a única explicação para isso seja que ele queira forçar uma nova onda de refugiados para aumentar a pressão, a pressão migratória nos territórios europeus e nos países da Europa. Agora, Kawaguchi, diante dessa situação dos governos, das autoridades do governo ucraniano trabalharem para tentar restabelecer a energia, após esses bombardeios em várias regiões do país, essa possibilidade de se alcançar um acordo de paz que vai ajudar em várias frentes os dois países diretamente envolvidos no conflito. A gente trouxe mais cedo a informação de que o secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, disse que se houver uma vitória da Rússia sobre a Ucrânia nessa guerra, não haverá paz duradoura. Para ele dar uma declaração como essa, já se cogita talvez uma possibilidade de a guerra terminar e quando terminar com vitória para a Rússia? Na verdade, o que o Stoltenberg está falando é que eles precisam, a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, aí liderada pelos Estados Unidos, precisa continuar pressionando a Rússia para expulsar
a todas as tropas russas do território ucraniano. Ele diz que se a Rússia vencer nesse momento, nada impede ela de tentar invadir outros países. O presidente Vladimir Putin publicou até em um ensaio no ano passado algumas convicções suas de que a Rússia teria direito a, entre aspas, proteger seus cidadãos que estariam espalhados em outros países, como a própria Ucrânia, Moldávia, o Cazaquistão, ou seja, isso acendeu o alerta no Ocidente para que a Rússia poderia estar numa campanha expansionista, ou seja, aumentar o seu território, conquistar território de outros países. É claro que esse é o discurso do Ocidente, o discurso da Rússia é que eles estão apenas se defendendo contra uma expansão da OTAN, mas o que o Stoltenberg disse com isso é que a guerra não vai acabar pela OTAN. Eles continuam apoiando os ucranianos e, em vez de negociar um cessar-fogo agora, lendo nas entrelinhas, a OTAN quer que a Ucrânia continue atacando e continue retomando os territórios conquistados pela Rússia a partir de 24 de fevereiro. Kawaguchi, você falou na OTAN, nós estamos com 276 dias de guerra. Inclusive, a divulgação de componentes eletrônicos que foram encontrados nos drones iranianos, componentes americanos, apesar das sanções, né, inclusive também do Reino Unido, nós temos um pronunciamento do Ministério da Defesa do Reino Unido que fala o seguinte, que a Rússia está usando agora os mísseis de longo alcance. E, na verdade, esse estoque seria um estoque antigo que continha ogivas nucleares que foram removidas. Isso mostra a dificuldade que a Rússia está encontrando para conseguir esse armamento no enfrentamento em função da resistência ucraniana? É verdade. Tem componentes como, por exemplo, chips avançados, né, microchips, que a Rússia não produz esses chips e ela precisa importar isso de companhias. A maioria das empresas que fazem são empresas ocidentais. E a Rússia está totalmente sancionada, ela não consegue comprar esses equipamentos. Ela consegue fazer armas mais simples, menos tecnológicas, mas esses mísseis mais avançados ela não consegue fazer. Então, o que ela está fazendo? Está acionando a sua parceria com o Irã para comprar esses mísseis do Irã. O Irã também é um país muito sancionado pelos americanos, mas eles conseguiram aí um estoque considerável de armas, conseguiram um estoque considerável de componentes eletrônicos para fazer esses mísseis e a expectativa é que comecem a chegar a qualquer momento nas mãos da Rússia, não só os drones kamikazes, mas esses mísseis de cruzeiro que necessitam desses componentes especiais que estão faltando na Rússia. Luiz Kawaguchi trazendo a informação direto de Odessa, território ucraniano. A qualquer momento você volta com prioridade na informação da